lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, nós vamos ver Elias, por conta da idolatria de Acabe e da rainha Jezabel, jurando pelo nome do Senhor, que não haveria por um período de tempo nem orvalho e nem chuva. E ali nós vemos mais adiante, em alguns versículos, o Senhor ordenando a Elias que ele vá para o riacho do Querite, porque ali o Senhor já havia dado ordens aos corvos para o alimentar ali, onde o Senhor estava enviando Elias, porque o Senhor ele conhecia o coração de Jezabel e não seria prudente Elias permanecer ali depois do que ele falou, depois de ter jurado que não haveria nem chuva, porque o Deus da rainha Jezabel, Baal, ele era considerado o Deus da fertilidade, o Deus da chuva e o Deus das colheitas. Então, para Jezabel, isso era uma afronta diretamente ao Deus ao qual ela servia. Porém, para Elias, era o juízo de Deus sobre tamanha idolatria, ao qual Acabe e Jezabel estava promovendo ali para Israel. Só que da mesma forma que o Senhor ele dá ousadia, coragem para que o profeta fale em seu nome, o Senhor também ele guarda, ele esconde e ele preserva a vida daqueles que ele envia para falar em seu nome. E foi assim que o Senhor ele fez com Elias. E o Senhor então mandou Elias se esconder no riacho do Querite, porque esconderijo de Deus não é castigo. Esconderijo de Deus é cuidado, é proteção. E Elias ele ainda tinha uma longa jornada pela frente. Então o Senhor estava preservando, quando o Senhor o mandou esconder, estava preservando a vida de Elias. E o interessante aqui é que quando o Senhor ele dá uma ordem para Elias sair de onde Elias estava, ele não diz para Elias, eu vou preparar os corvos, ele diz, e dei ordem aos corvos para o alimentar. Entende que a provisão de Elias não ia ser preparada, a provisão de Elias ela já estava preparada. O Senhor não diz para ele, se você for, eu preparo a sua provisão. O Senhor diz, saia daqui, porque já dei ordem aos corvos para te alimentarem lá. E eu quero conjecturar aqui de uma forma para que entendamos que o Senhor, é como se o Senhor ele estivesse dizendo para Elias, a minha ordem é saia daqui. Agora, Elias, é com você, porque a minha provisão ela é independente da sua decisão. Interessante é que essa passagem ela é sobre provisão, porém, consequentemente, ela se trata também de obediência. Porque talvez se Elias permanecesse ali, depois da ordem do Senhor, a sua consequência por desobediência poderia ser a sua morte. Muitas das vezes nós falamos, Deus vai prover, o Senhor proverá, porém nós precisamos entender que as provisões do Senhor para as nossas vidas é independente das nossas escolhas e independente das nossas decisões. A provisão do Senhor ela já está pronta, porém vou dar um exemplo simbólico. Se o Senhor diz que a nossa provisão está em Nínive, é um exemplo simbólico, né? E só que nós precisamos fazer algo e a nossa provisão também estará ali onde o Senhor está nos enviando. Então nós pegamos a nossa mochilinha, o nosso achismo, tomamos a nossa própria decisão baseado no que nós achamos e tomamos uma direção totalmente contrária àquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Então as consequências dessa decisão elas podem ser terríveis se não forem terríveis. Entende o peso da desobediência? Então aqui o Senhor ele está nos ensinando não só a confiar totalmente e plenamente na sua provisão, como a também andar pela fé e em obediência à sua palavra. Elias, ele obedeceu ao Senhor, ele livrou a sua vida da morte, como também experimentou as provisões do Senhor. Então pode ser que hoje o Senhor está nos chamando a confiar totalmente e plenamente em sua palavra e andar com fé e convicção e em obediência à palavra que Ele já liberou sobre as nossas vidas, porque o Senhor Ele vê o que eu e você não vemos, Ele sabe o que eu e você não sabemos e Ele provê o que eu e você precisamos.